Oi, pessoal, bom dia novamente. 11h10, vamos começar aqui Hoje é a nossa segunda conversa dentro da série Carreiras. Então, e hoje a gente vai receber uma ex-aluna do SEAT, né, a Simone Oigman Pichol. Espero ter falado certo o nome. Simone hoje é diretora executiva do Instituto Brasileiro de Biodiversidade, o BRBio, e ela é diretora administrativa do Centro Brasil no Clima. Então, assim, a nossa conversa hoje é bacana, a gente vai falar sobre sustentabilidade, as carreiras que têm a ver com a sustentabilidade, com o meio ambiente, né, por conta de ser hoje o Dia da Terra, e a gente também está iniciando, como vocês já devem ter lido, uma cúpula sobre o clima. Então, o tema é mais atual e impossível. E eu queria já adiantar também que, na semana que vem, também na quinta-feira, às 10 horas, a gente vai conversar com a Carolina Losicer. E na semana que vem o tema é carreira de propósito. Então, a gente vai falar sobre a condução para as carreiras, a escolha de carreiras, né? Como é que vocês fazem esse direcionamento do ensino médio para o ensino superior, faculdades e universidades. Mas vamos ao nosso tema de hoje. E eu queria já passar a palavra para a Simone, para ela se apresentar, fazer as primeiras considerações. Depois a gente abre para perguntas, deixar vocês também totalmente à vontade, se quiserem fazer as perguntas de viva voz, pelo microfone ou pelo chat. Se for pelo chat, eu leio aqui, sem problema nenhum. Simone, seja muito bem-vinda. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite para a série Carreiras. E também dar as boas-vindas à Renata Seudin, que acabou de chegar, também ex-aluna, também estará com a gente aí na série Carreiras nas próximas semanas. Simone, a palavra é tua. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todo mundo. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui conversando com vocês para falar da minha história e que o SEAT foi tão importante e continua sendo, porque, como eu falei para o Márcio, quando a gente começa a revisitar a história, o passado, você fica, inclusive, ainda mais feliz de reconhecer como a formação ela tem uma importância enorme na vida e nas escolhas também nossas. Então, queria agradecer primeiro estar aqui conversando com vocês e dizer que eu tenho muito carinho mesmo, que eu estudei no SEAT de 85 a 91. Eu não tenho vergonha de idade, não. E foi exatamente no ensino fundamental, naquela época era diferente, né? E até o ensino médio no início. E a escola, para mim, trouxe várias coisas muito importantes. E eu queria contar, então, exatamente um pouquinho da minha trajetória e conversar com vocês. Então, o que vocês tiverem de dúvida, de curiosidade, estou aqui. Então, eu começaria contando que acho que a primeira coisa importante na minha vida, assim, pensando para trás, ao entrar no SEAT, foi ter essa oportunidade de estudar num lugar incrível, no meio do mato, né? Poder ter essa vínculo e ligação forte, porque a escola ela tem, né? Essa energia, né? E essa troca muito forte com a natureza e com as pessoas, que na verdade nós somos parte da natureza. Então, foi me despertando e me trazendo assim muito conforto e felicidade de estar na natureza e, ao mesmo tempo, muita criatividade, muitas coisas boas. E o professor de biologia, os professores, todos, na verdade, eu fui lembrando, inclusive, dos nomes de todos e já descobri que tem vários ainda aqui na escola. E uma felicidade, a hora que eu puder encontrar, vai ser muito legal também, pessoalmente. Eu estou te ouvindo, eu estou tentando ver que eu não estou ouvindo. E aí, eu tive, então, um super professor de biologia também, no SEAT Fontinha, que eu lembro de me apaixonar pela história da vida. Foi com ele que veio esse início. E depois eu estudei em outra escola e tive um outro professor de biologia também incrível, que me levou para exatamente outras áreas, para ecologia, para Búzios, Bocaina, Ilha Grande. A gente tinha várias viagens e isso foi me despertando um olhar muito diferente, assim, de proximidade, de amor, de carinho e de conhecimento também. E aí, nesse caminho, eu também me lembro que eu adorava esporte. Aliás, no SEAT eu jogava tudo: futebol, handebol, basquete, era pura aventura. Minha vida assim, tinha essa
não era só a questão do estudo, mas estava tudo muito interligado, os relacionamentos com os professores. E quando eu fui decidir a minha carreira, eu estava na dúvida se eu fazia educação física, se eu fazia arqueologia, porque eu fiz um teste vocacional e como eu tinha muita curiosidade, eu queria fazer pesquisa. Minha filha aqui, ó. Desculpa, Clara, cachorro e gato aqui. Estamos em natureza todos juntos. E aí, depois eu mostro a Clara para vocês. E aí eu me lembro que era um momento difícil, né, de decisão do que eu iria fazer na vida. E nisso, tendo todo já esse histórico de esporte, de estudo, um dia eu estava na praia, em Ipanema, mergulhando, e era um dia muito lindo, e o mar estava especialmente assim, azul, e eu falei, gente, eu já sei, eu tenho certeza, eu quero estudar, eu quero fazer biologia marinha. Eu vou mergulhar, eu vou descobrir um mundo que a gente tem pouco, conheço pouco, e tem importância, eu já tinha toda uma história, até com meus avós, assim, de olhar, de mar, de ir para a praia muito, de mergulhar e imaginar onde eles cutucavam, olha, se você for em frente, você dá na África. Eu falava, que é isso, gente? Como é que pode? Então, acabei fazendo biologia marinha na UFRJ, e foi incrível, porque eu entrei já decidida, sabendo que era biologia marinha. Então, a gente faz a biologia básica e depois você escolhe, você vai fazer genética, ecologia. E com isso, eu até antecipei disciplinas no básico, porque tinha uma carga pesada de física, estatística, química, blá, um monte de coisa que eu curtia, até curtia. Na verdade, eu também estava lembrando dos professores, até desde a escola, que eu gostava de química e de ciências. Tinham professores mais, digamos assim, que eram mais exigentes, outros menos, mas cada um com a sua particularidade, mas era gostoso. E aí, só que teve eu falei, gente, agora eu preciso de uma coisa que eu vou aprender mais antes da hora. E aí resolvi fazer biologia marinha básica, eu adiantei, fiz, fora da hora eu pedi isso, e para mim foi muito importante para ajudar na escolha, até assim, no amadurecimento dentro da faculdade, né, na graduação, até o fim, e começar a fazer estágio. Aí comecei a trabalhar no laboratório de bentos, daqueles organismos que vivem associados ao fundo, mas, na verdade, eu queria trabalhar com golfinho. É isso, a gente sempre começa com a coisa bonitinha, né? Eu tinha uma bolsa da Petrobras, eu falei, vou trabalhar com isso. E a bolsa não saiu. Eu falei, meu Deus, fiquei sem bolsa, sem trabalho, e aí me ofereceram um trabalho para estudar minhoca marinha. Eu falei, gente, o que é isso? Quer dizer, eu já sabia porque eu estava estudando, né? Mas eu falei, qual é a graça? E aí eu fui entender a importância da pesquisa básica, né? Que, no caso, por exemplo, que eu fui trabalhar na Ilha do Japonês, né? Fica na região dos lagos. E aí, como tinha importância, era uma vegetação debaixo d'água, que são as gramas marinhas, e tinham várias faunas, até a fauna associada, e aí a gente estava estudando qual era a relação de ter as gramas e não ter as gramas. Isso tem todo o reflexo no ecossistema, então nos animais e nas outras das algas, né, associadas. E aí depois a gente vai descobrindo que tartaruga, peixe-boi, vários bichos. Então tem toda uma cadeia, e aí vai além, né? Não é só na natureza, a importância na produção de oxigênio, na estabilização do fundo, né? Para que você tenha mais estabilidade mesmo, né? Porque ela ajuda com as raízes ali, com rizomas, no caso, a manter mais estável. Então, aí você vai entendendo as importâncias ecológicas e que vão além, inclusive até bater na nossa realidade. E aí acho que nisso a biologia foi me trazendo não só que a gente tinha um bem, tesouro, né? A biodiversidade, e a gente é parte dela, como a gente também ganha o 0800 dos serviços ecossistêmicos, né? Que é isso tudo que a gente do mar oferece à Terra, e a gente precisa ter uma relação mais harmônica. E aí nisso eu falei, bom, beleza, pesquisa básica é fundamental, show de bola, mas agora eu queria uma coisa mais aplicada. E aí no mestrado, na minha monografia, eu chamei um inglês que tinha chegado no Brasil há pouco tempo para ser da banca, e ele ficou doido que eu tinha toda uma paixão e um compromisso, e queria fazer, sabe? Aí ele falou, olha, tem um trabalho maneiro, mas difícil,
se você quiser pegar para fazer o mestrado. E o que era? Era estudar a saúde dos corais de Búzios. Gente, Búzios era o lugar que eu amava desde pequena, que eu ia. Eu falei, gente, claro que eu quero mergulhar em Búzios. É estudar a biodiversidade, saber o que tem debaixo d'água. Aí eram 8 praias. Aí teve todo um trabalho para fazer esse diagnóstico preliminar e decidir, então vai ser assim. E aí montar esse mini projeto para submeter e passar no mestrado e seguir a carreira. Daí eu fiz isso, só que ali eu me deparei com uma situação que Búzios eu não tinha nenhuma infraestrutura, não tinha dinheiro, eu também não tinha bolsa no início. E aí eu falei, gente, vou ter que dar um jeito, porque eu quero fazer isso, eu ganhei, eu passei no mestrado, e aí eu fui a Búzios com o projeto debaixo do braço, e eu bati na porta de vários estabelecimentos comerciais. Então, de loja, de operadora de mergulho, de locadora de carro, restaurante, hotel. E aí eu criei uma rede de apoiadores, né? E de voluntários também dentro do próprio laboratório lá da UERJ, né? O mestrado foi na UERJ, eu saí da FRJ e fui para a UERJ. E aí a gente começou esse trabalho em 2000. E aí eu brinco que é como se fosse uma varredura, mas na observação, obviamente, do que tem debaixo d'água. Então, descobrindo quais são as espécies que a gente encontra no fundo do Mar de Búzios. Depois um foco maior nos corais, né? Então, como é que eles estavam? Quem eram eles? Eles estavam sofrendo? Como é que era a mortalidade? E aí, paralelo a isso, também comecei a estudar os impactos nessa fauna, né? Não só nos corais, mas na biodiversidade marinha. E poder tentar relacionar, porque tinha e tem muitos estudos sempre de um lado só da coisa, né? Então, assim, aqui tem muita poluição, então vamos estudar tal bicho que ele é indicador de poluição. Então, aí estudo o bicho. É muito linear a coisa. E eu entendi que o desafio era como o gestor consegue olhar para essa beleza linda e falar assim, poxa, eu preciso manter, porque a gente está usufruindo, mas eventualmente a gente está explorando mais do que deve, ou está tendo desdobramentos muito, né, assim, impactos negativos, e como eu equilibrar isso. E aí a ideia era criar esse indicador de saúde do ambiente marinho, e pensando primeiro nos corais. Então, acabou que isso foi o meu mestrado e o meu doutorado. E foram 11 anos de história, e aí acabou que eu percebi que a ciência vai muito fundo e que para o gestor eu precisava de uma análise diferente. Então, nisso... não, mas aí eu lembrei de outra coisa importante. No meio do caminho, como eu emendei o mestrado e doutorado, eu já tinha os dados coletados de 2000. E aí eu tive a oportunidade de fazer o doutorado de sanduíche. E aí eu fiz o sanduíche em Israel. E aí eu fui para o Mar Vermelho. Só que nessa hora, para isso acontecer, eu tive a maior cara de pau, porque eu me lembro de estudar muito, ler artigos e coisas, e eu gostava da biblioteca, que, aliás, eu lembrei também que eu adorava a biblioteca do SEAT, adorava, eu também pegava revistinha, mas tinha livros e adorava ficar lá agarrada, não que eu era nerd, tá? Eu gostava de fazer tudo, um pouquinho de cada coisa, mas talvez também. E aí, no bom sentido, né? E aí eu fui para Israel, eu entrei em contato com o pesquisador na maior cara de pau, mandei e-mail para ele, me apresentei, falei que eu tinha já feito mestrado, tinha já alguns artigos, e qual era o meu desafio, o que eu estava buscando entender, e que eu queria realizar a mesma pesquisa que eu fiz em Búzios no Mar Vermelho, e sabendo que ele já trabalhava lá desde 1960, então tinha muito mais conhecimento do que a gente tinha no Brasil, e aí eu poderia ter maior entendimento do que eu estava fazendo. E aí, nisso, ele adorou, me aceitou, eu consegui a bolsa da CAPES, eu, claro, tive que fazer tudo em inglês e tudo, passei e fui para lá. E aí fiquei um ano quase lá, trabalhando e aplicando, né, todo o conhecimento, e aprendendo muito com uma diversidade de pessoas enorme, porque eu ficava no Mar Vermelho, no Instituto Interuniversitário, que tinham várias universidades. Isso era muito maneiro, porque você conhecia gente de outras universidades, de outros laboratórios, países, né? Então, fiz várias amizades da França, em vários lugares, e aí, nisso, meu marido também, ele foi, na época a gente já estava casado, sim, e ele se demitiu, aliás, ele é engenheiro de telecomunicações, e a gente foi para lá. E aí foi uma super história, assim, acho que um dos melhores anos da vida, e com muita vivência, né? E muita história, e muito mergulho também, diário, porque ali, diferente de Búzios, eu tinha que pegar o carro, tinha que pegar um barco, ou tinha toda uma estrutura que eu tinha que montar
né, levar para o mar, ali estava colado no mar e eu fazia tudo muito mais fácil. Então, eu tinha uma ideia, eu também podia ir para o mar, eu estava tudo muito mais prático para geração do conhecimento, para a gente poder exatamente desenvolver as ideias e entender melhor. E aí, voltei depois para o Brasil, e até tive um acidente de mergulho lá, no último mergulho que eu estava, e foi parte do motivo da volta, que no final até foi bom, que aconteceu porque depois estourou guerra, então que bom que eu já tinha voltado, a capa despreocupada, eu já estava no Brasil. Então as coisas vão acontecendo, a gente vai vivenciando da melhor forma, mas foi incrível, porque quando eu voltei, eu terminei o doutorado, eu me lembro, inclusive, na época de coordenar uma colônia de férias da Kinderland, e isso foi outra parte da minha história que também fez muita diferença na minha escolha, no jeito de eu ser e de ver a vida, porque sempre trabalhei como voluntária nessa colônia de férias e fui como colunista, monitora, instrutora de natureza, e depois coordenadora, e depois da comissão pedagógica, e também me abriu os olhos para isso, para como se relacionar entre si, com a natureza, de maneira mais harmônica. Difícil, porque é isso, a gente sabe que o fato só de a gente estar respirando, a gente já tem um impacto. A questão é como a gente lida de maneira a reduzir esse impacto. Então, veio nessa história toda, eu estava num congresso na Austrália, apresentando esses trabalhos que eu estou contando para vocês desde 2000, e aí eu decidi que eu ia trabalhar no terceiro setor. Por quê? Porque estava os cientistas, eram, sei lá, 4.000 pessoas, muita gente apresentando coisas lindas, maravilhosas, de conhecimento, incríveis, mas eu falei, gente, tem um buraco, tem muito distante da sociedade. E aí veio a minha história dentro do terceiro setor e nasceu o BR Bio, em 2013, que eu fundei, junto com amigos, com colegas, exatamente para aproximar o conhecimento científico da sociedade em busca dessas soluções, de maneira que a gente tenha melhor qualidade de vida e longas, né, vidas, e que o planeta todo né, tenha isso por muito tempo. Então, veio o terceiro setor, e aí foi a paixão também, à primeira vista, descobrir que a gente podia trabalhar, que não era fácil, porque você trabalhar, se a nossa missão é essa, né, articular diferentes setores, aí nisso a gente está falando não só, está falando dos cientistas, né, o terceiro setor são as ONGs, o primeiro é o governo, aí tem os empresários e a sociedade, então a gente precisa falar várias línguas, e nisso precisa de um monte de gente trabalhando junto, e aí dentro disso você começa a encontrar, e aí descobre que, quando o Márcio falou, Simone, conta como é trabalhar com o meio ambiente, e aí eu me dei conta que todas as carreiras levam a esses contatos, e a gente não é biólogo que cuida só da natureza, isso era, no passado tinha muito isso, né? E aquela questão mais... E como é importante, hoje no BRB, a gente... Então, fora a questão científica, que aí tem a questão dos cientistas, que eu sou apaixonada, e eu sei o quanto é gostoso fazer, mas tem um outro lado de outras... Assim, a linguagem, né? A gente precisa aproximar, então a gente precisa de bons comunicadores, educadores, e aí nisso a gente vai trazendo para o trabalho, né, para o dia a dia, mas não é só a comunicação. E aí como você trata a questão da área administrativa financeira, que, né, você ganha um recurso para fazer um trabalho que você ama, que você montou esse projeto, tá? Mas aí você precisa fazer de maneira correta, você precisa de transparência, você precisa de tudo isso funcionando. Então, eu sempre falo que é um desafio grande, porque a gente tem que ser excelente em tudo, na questão técnica e científica, na comunicação, para alcançar o nosso objetivo, na questão administrativa financeira, então tem que entender dessas outras áreas, e nisso vai entrando outras pessoas com outras habilidades e que vão fazendo parte desse grupo diverso, né? A gente tem, então, tem a diretoria, que basicamente são mulheres, tem um grupo grande, muitas são mulheres, 80% do BRB é de mulheres, tem um conselho que é formado por artistas, por ambientalistas, por cientistas. Então, a gente acaba tendo contato diário com muita gente diferente e vai... claro, estou apresentando um universo grande, porque, no final das contas, o BRBio ele vai desde a ponta da pesquisa, da geração do conhecimento, em parceria com as universidades, trazendo isso mais rápido para a sociedade, não aguardando o tempo, eventualmente, até da publicação, que a gente sabe que leva um tempo e precisa disso, mas seja através de um evento, seja através de um material didático ou de uma campanha de sensibilização. Então, nisso, os projetos eles são essa parte prática,
né, o Ecorais, o Coral Sol, e aí vai trazendo os temas para próximo da sociedade para que isso seja de real apropriação e pertencimento e que todo mundo possa junto buscar essas soluções. Caramba, Márcio, eu falo para caramba, né? Mas eu acho que eu já falei mó tempão. Não, Mas foi acho que bacana. Acho que deu para você deu um overview aí sobre tudo, né? Você traçou um cenário sobre a tua carreira, sobre o que você faz hoje. E aí eu queria só contextualizar, Simone, porque algumas pessoas entraram depois. A Simone, que está conversando com vocês aqui hoje, ela é ex-aluna do SEAT, né? Então ela se formou em Biologia Marinha, depois ela fez mestrado, doutorado e pós-doutorado. E ela hoje é diretora executiva do Instituto Brasileiro de Biodiversidade, que foi fundado por ela, e ela é diretora administrativa do Centro Brasil no Clima. E como eu falei antes, quando a gente abriu a nossa conversa, são temas muito importantes. A gente está em meio aí a uma conferência do clima, que está sendo aberta hoje, e que vai acontecer hoje e amanhã, e também no Dia da Terra. Então, nada melhor do que a gente conversar hoje sobre meio ambiente e sustentabilidade. Simone, uma coisa que eu queria que você falasse um pouquinho mais, até para que todos aqui possam conhecer, como é que vamos falar um pouquinho da biologia marinha, que é o início de tudo, né? O que o biólogo marinho faz, com o que ele lida, quais são os desafios, os obstáculos e também, que eu acho que é sempre muito bacana, as curiosidades desse trabalho. Você falou, por exemplo, do mergulho nas praias de Búzios, lidar com os corais, as espécies invasoras. Como é que é o dia a dia de um biólogo marinho? Então, no caso, exatamente, um biólogo marinho ele pode ser mais amante do laboratório ou até do campo. Eu vou dar a perspectiva do campo, que é onde eu tenho mais experiência, mas também o laboratório tem uma parte importante. Então, assim, quando você tem uma ideia ou você tem alguma questão, né, como um cientista, você tem a sua hipótese e você quer pesquisar, vai desde você conseguir compreender, né? Tem a primeira parte que eu diria de cair fundo, né, na questão do contexto e estudar e entender o que já existe, né, de informação, até porque hoje a gente tem tanto conhecimento e antigamente era super difícil acessar, hoje é muito mais fácil. Então tem esse primeiro momento que eu diria de produção, né, do assunto mais técnico em si. E aí quando você vai para a parte prática, seja no laboratório ou seja no mar, eu vou para o mar, tem toda essa questão de você saber ter essa habilidade de trabalhar debaixo d'água, no caso, né, do biólogo marinho, então de fazer o curso de mergulho, de você respeitar, inclusive, as suas limitações, né? Não é fácil estar trabalhando, a gente fica horas debaixo d'água. Então o pessoal acha assim, que lindo, você é bióloga marinha, que romântico. É lindo, eu também amo e continuo, mas tem dias, por exemplo, eu lembro, até brinco que tem algumas áreas lá em Búzios, que às vezes é Scooby-Doo, é aquela coisa meio, tá chovendo, aí tem muita sedimentação, dependendo da localização, e aí você tem uma situação mais difícil de trabalhar, ou é muito frio, né? Quando eu fiz o meu curso de mergulho, eu tinha que escrever meu nome ao contrário, a 30 metros de profundidade, então, assim, a gente tem que reconhecer que a gente tem esse desafio, porque a maior parte da população da sociedade não mergulha, então, a gente tem que aprender a viver debaixo d'água, e trabalhar debaixo d'água, que é muito diferente. Então, eu acho que isso é um ponto importante e que tem que ser muito cuidadoso para que a gente tenha segurança. E tem a beleza de estar no... Parece, eu nunca fui para o espaço, mas a sensação que eu tenho é como se fosse isso. Você tem um som debaixo d'água que é incrível, mas é um silêncio muito grande, mas é uma sensação muito gostosa. E a gente tem, inclusive, descoberto que o som debaixo d'água, existe uma troca entre os organismos com esses sons, com esses estalos, e até os corais e vários animais se comunicam assim também debaixo d'água. Então tem esse aspecto que é agradável, gostosão, e aí mas tem toda essa trabalheira de entrar e depois de sair, de cuidar do material e depois voltar para o laboratório e tratar esses dados. E aí tem uma coisa curiosa, quando eu fui para Israel, eu levei uma tecnologia brasileira, que era, a gente escrevia debaixo d'água num cano de PVC aqui no Brasil. Então a gente ia mergulhar, como é que você escreve? Você tem que documentar, né? Você está vendo lá, está 2 horas, às vezes fica 1 hora debaixo d'água, 1h30, dependendo da profundidade. E aí a gente botava um cano PVC aqui, com uma borracha, um elástico assim, que você segura, e com lápis você vai escrevendo no cano.
Aí depois tem limite, né? Porque escreveu muito, acabou o cano. Então, o que a gente descobriu? Tem um outro papel que você coloca e consegue escrever no papel, depois você guarda dentro da roupa de mergulho, aí você continua escrevendo, não pode perder o papel, porque imagina o desastre depois de todo esse trabalho e você perde os seus dados, né? Então, tem que ser muito cuidadoso com tudo isso, de maneira que quando você chega no laboratório, você vai passar limpo. E aí, quando eu levei isso para Israel, a galera ficou alucinada, falou, que maneiro! Porque eles usavam, na verdade, uma plaquinha, na verdade, não era um tubo, né? E eu ficava com a mão livre, então, às vezes a onda está batendo, tem maré, etc., e você precisa se proteger para também, no caso, trabalhando no costão rochoso, né, ou no Recife de Coral, onde quer que seja, você tem que tomar cuidado para não se machucar. Então, isso foi muito legal. E aí é isso. E aí, no laboratório, você precisa também de muita disciplina, porque aí a ciência requer essa disciplina para que você possa fazer o trabalho corretamente, da melhor forma, e aí vai analisar os dados, e aí você buscar colaborações, entender, e depois escrever, e aí você escrever em várias línguas, ou inclusive também em português. Aí vem o outro lado que eu comento da divulgação científica, que a gente tem como cientista lá que ter melhor produtividade e revistas maravilhosas, mas a gente também tem que falar com a nossa população, a nossa sociedade. Então, tem uma demanda muito grande para a ciência, se a gente parar para pensar, e isso foi evoluindo assim, inclusive. E aí, nada melhor do que você trabalhar em parceria, trabalhar com várias colaborações, e aí você vai tendo vários fluxos, né, de canais de comunicação, e acho que é isso, você fecha um ciclo até de retorno desse conhecimento, afinal de contas tem um investimento, seja onde você estiver, mas de você estar apoiando, né, de ter todo um apoio à pesquisa, à ciência, para que ela seja aproveitada de alguma forma, e tem que ter esse retorno para a natureza também, né, para fazer a conservação, mas também para o próprio ser humano entender melhor e poder buscar essa relação mais harmônica. Então, Bacana. Pessoal, olha só, estou fazendo as perguntas para a gente manter o papo aqui aceso, mas, por favor, vão mandando aí pelo chat o que vocês querem saber. Eu queria falar agora a Simone tem uma história incrível, e ela faz um dos trabalhos, um dos muitos trabalhos que ela teve, que ela participou, é um trabalho ligado ao coral-sol, né, Simone? O coral-sol é uma espécie, se eu estiver falando besteira, você me corrige, é uma espécie invasora que veio do Indo-Pacífico e está se espalhando pelo litoral brasileiro e que ameaça as espécies brasileiras. Conta um pouco para a gente sobre esse trabalho. Exatamente, está tudo certinho. O coral-sol foi descoberto, né? Na verdade, o primeiro registro foi na década de 80, pela Petrobras, né, na indústria de petróleo e gás, acreditando que era uma coisa linda, maravilhosa, que vinha nas plataformas e que tinha uma vida belíssima e que seria positivo. E aí, com a ciência, no laboratório que eu estava trabalhando em Búzios, tinha uma outra linha de pesquisa para estudar exatamente que espécie era essa, que não era daqui, não era brasileira, porque a espécie exótica é aquela que está além do seu habitat natural, sua origem, né? Ela vai além, e no caso da invasora, da sua distribuição natural, né? E a invasora, ela causa impacto, seja ambiental, econômico, social. E no caso do coral-sol, na época, ninguém sabia o que era. Eu me lembro até na TV Futuro de ver um pesquisador do Museu Nacional falando, eu acho que eu nem tinha entrado ainda na faculdade, gente. E aí, o laboratório que eu estava fazendo o mestrado começou esse trabalho. E aí, a ciência percebeu que, ao fazer a pesquisa e monitoramento, o bicho, né, esse animal estava se espalhando, no caso na Ilha Grande, e aí que estava crescendo, estava se reproduzindo muito, e ele ameaçava a biodiversidade marinha brasileira. E aí o projeto Coral-Sol veio exatamente como uma resposta para combater uma espécie exótica invasora que botava em risco as nossas brasileiras e toda essa restante da cadeia que bate até na gente. E aí, nesse caso, resumindo, que tem uma história enorme, mas o que os cientistas foram descobrindo? Que ele compete com as espécies nativas, ele ocorre em banco de mexilhões, então ele afeta a maricultura ou qualquer coisa relacionada à pesca, porque aí você começa a ter uma outra comunidade, uma fauna, né, e flora debaixo d'água. Os peixes não gostavam de comer coral-sol, afinal o coral é um bicho bem maneiro e arretado, que se protege bem, então, nesse caso,
ele também, essas espécies não constroem recifes, não tem aquela simbiose com as algas, então, no nosso caso, não tinha vantagens e, muito pelo contrário, a gente estava com o ambiente sendo homogeneizado, com locais na Ilha Grande, a pesquisa chegou a identificar locais com 700 colônias de coral por metro quadrado, é muita coisa. Aí isso afeta também a indústria do turismo, porque as pessoas vão mergulhar para buscar biodiversidade, coloridos, riquezas, e aí, de repente, o coração é lindo, né? E aí até recomendo vocês depois procurarem no Google o filme Beleza Fatal, né? A gente tem um stand no Aquarrio que fala exatamente sobre a importância dos corais e a questão do coral-sol, e como isso é um problema quando ela está fora da sua área de distribuição e que vai escalando, seja inicialmente ambientalmente, depois socialmente e economicamente. E ao ponto de, nos últimos anos, a demora foi tão grande de resposta da sociedade, porque tipo, a gente montou, na época, o projeto, começou a informar a sociedade, mas até ter a ação do governo e da própria indústria de petróleo e gás começa um entrave muito grande, porque isso afeta as ações, isso afeta lucros, etc. Então, começa uma briga enorme. E, no final das contas, o governo, há uns 4 anos atrás, 3, implementou um plano nacional, não só do coral-sol, até de espécies exóticas invasoras, para que consiga implementar isso e as atividades não continuem trazendo mais problemas, né? E aí isso precisa se moldar de maneira melhor. E aí o coral-sol é isso. E aí como é que a gente faz essa comunicação, né? Então, fora a questão da pesquisa, que ela é importante, mas um ponto importante até para aprendizado nosso e contar aqui. Para a bioinvasão, você não precisa de conhecimento para agir. O que os especialistas no mundo inteiro sabem é que quanto mais você demora para agir, mais caro fica. Então, você precisa de uma resposta rápida, ou seja, de detecção precoce, e retirada, e erradicação, que é o que a gente, na verdade, está vivendo agora com a pandemia. É isso, quando você descobre um problema, o mais rápido que você pode agir, você não pode esperar a coisa espalhar muito, porque fica difícil. Então, a gente acabou vivendo esse mundo, digamos, da pandemia debaixo d'água, só que as pessoas não veem. Então, a gente, com o Projeto Coral-Sol, buscou nas ações de educação ambiental, de comunicação, de sensibilização, levar essa informação para a sociedade e com subsídio à política pública para instrumentalizar o governo também, os técnicos, os gestores, de forma a tomar medidas mais efetivas, porque só fazer pesquisa não resolvia problema. Enquanto ficava numa briga, o problema embaixo d'água crescia e continua crescendo. Hoje, infelizmente, a gente tem desde Santa Catarina até o Ceará com coral-sol, mas são estágios diferentes de contaminação. E aí, nessa hora, até é interessante o paralelo com a pandemia, no sentido que cada cidade ou cada, digamos, no nosso caso, né, debaixo d'água, cada região é um caso, e você precisa estudar o caso e tentar controlar ele da melhor forma, ou erradicar. E aí, com isso, você precisa fechar fronteiras, você precisa tomar cuidado. Imagina debaixo d'água como é difícil fazer isso. Então, tem que ser feito muito em colaboração. E aí, esse desafio, essas medidas, elas são muito efetivas quando feitas de forma sincrônica. E aí você vai tendo resultados muito mais efetivos. Então, por isso que o isolamento, no caso nosso aqui, né, o distanciamento, todos esses cuidados, eles são medidas bem concretas. E a gente sabe, debaixo d'água, é o que a gente usa. Então, um exemplo assim, não chegou o coral-sol, precisa fazer pesquisa e monitoramento, porque a hora que chegar, você detecta rapidamente e você tira. Então, com a gente é a mesma coisa. Se a gente está aqui, não tem coronavírus, mas chegou. Então, sistemas de vigilância são importantes e de comunicação. A gente precisa estar bem conectado e com tomada rápida de decisão. E em locais que já está a situação muito grande, você precisa de medidas mais extremas, onde você vai fazer esse controle, essa contenção. E ela, no caso do coral-sol, a gente vê que a cada momento que você consegue fazer esse controle, você vai diminuindo esse espalhamento, e aí você vai tendo ganhos. E aqui também é assim, você vai reduzindo. Então, quanto mais, no caso do coração, fazer manejo, você retirar o coração, você diminui a chance de propago para outras regiões. E aqui também, quanto mais a gente faz em terra, né, esse controle bem feito, a gente diminui a chance de contágio e de espalhamento, e aí você vai diminuindo o foco. Então, mas com as vacinas, no caso,
aqui que a gente tem de possibilidade, e a gente no Coral Sol tem buscado outras técnicas que não só a remoção, porque hoje, se vocês me perguntarem, mas como é que tira o Coral Sol? Hoje é no martelinho e no manual, mas a pesquisa foi evoluindo ao longo desse tempo, e a gente tem hoje técnicas novas vindo para que a gente, até baseado em outras experiências, tá? E em outras regiões que já foram super bombardeadas de espécie exótica e, eventualmente, que pudesse virar invasora, e tiveram medidas mais drásticas. A questão é a gente ter segurança que a gente está fazendo certo. Então, vou dar um exemplo. É você botar uma lona e você matar tudo aquilo ao redor. Às vezes, você sacrifica aquela comunidade que está ali em prol de outros ao redor. Então, na realidade, você precisa ter a gente chama de caixa de toolbox, caixa de ferramenta, onde você tem que analisar o caso, trabalhar no coletivo junto com o gestor, com o cientista, com a sociedade, de forma que você compõe esse plano de ação para que você saiba em que etapa você entra com que medida. Então, é complexo, mas a gente percebeu também cientificamente que é eficaz, é eficiente, mas precisa de todo esse aparato para a gente ter um bom resultado. Então, precisa de financiamento e de reconhecimento que é um problema e que a gente tem que resolver. Perfeito. Simone, outra questão também que se discute muito hoje em dia, né, e a gente aproveitar também esse gancho aí da cúpula do clima, é a relação do homem com o meio ambiente, a relação do homem com a sustentabilidade. E vocês, como uma instituição do terceiro setor, vocês precisam olhar todas as questões, todos os envolvidos nos projetos. Como é que foi o trabalho que vocês fizeram em Búzios? Né? A questão da necessidade da educação ambiental, da conscientização de moradores e turistas para que as praias de Búzios vocês pudessem entender o que acontecia nas praias de Búzios em termos de poluição e as possibilidades de recuperação. Então, em Búzios, exatamente a primeira parte, né, etapa era ter conhecimento do que está acontecendo debaixo d'água e fora d'água. E aí a gente conseguiu fazer esse cenário para entender exatamente em relação ao que existe, né, a esses corais e essas espécies. Aqui eu não contei isso. Búzios tem um oásis coralíneo e igual a esse a gente tem na África, que é a Cidra estrela lá, tem uma espécie que é o coral estrelinha, e ele forma bancos imensos, e por causa disso a gente tem vários benefícios, né, com isso, que atrai organismos, lagostas, peixes, tem toda uma relação, né, importante de proteção da costa, não chega a ser um recife de coral como a gente tem em outras regiões do Brasil, Abrolhos, mas a gente tem um recife, digamos, marginal, uma explosão de uma espécie, e que traz essa característica e tem esses benefícios, né? E aí a pesca, e aí tudo que a gente vai aproveitando é importante. Então, a gente começou não só na geração desse conhecimento ao longo desse período todo de quase 20 anos, até essa informação e poder levar isso através das campanhas. Então, a gente fez algumas campanhas de educação ambiental, umas campanhas de SOS Mar de Búzios, onde a gente buscava tratar o mais rápido a informação atual e a antiga e levar isso para os diferentes públicos, para os moradores, que, afinal de contas, tem que ter o grande protagonismo deles, esse patrimônio, né, o patrimônio ambiental é de quem está morando ali e precisa mas saber que existe até para poder cuidar, né? E daí poder até pensar em atividades econômicas que não venham a agredir, muito pelo contrário, venham a trabalhar em harmonia. Então, fora essa questão das campanhas e da gente trabalhar com os barqueiros, trabalhar junto com agências de turismo, né? Fazendo diagnóstico, entendendo o que eles têm de preocupação também, não é só o ponto de vista do cientista. A gente produziu vários materiais, até convido vocês a entrarem no site do BRBio depois e ver, quem se interessar, falando sobre biodiversidade marinha e trilhas e educação ambiental. A gente trabalhou com visitas guiadas subaquáticas, mostrando isso debaixo d'água para moradores e turistas, e aí trazendo esse conhecimento e empoderando eles, né, seja através das atividades ou do material, muito importante. E também a gente fez alguns cursos com professores da rede municipal, porque com a parceria com as secretarias de meio ambiente, de educação,
a gente entrou na formação continuada dos professores da Rede Municipal de Búzios. Então, a gente fez algumas atividades tanto teórica, mas a gente sempre procurava o prático, né? Trazer o prático para dentro da sala de aula, que acho que fazia muita diferença, ou levar esse grupo exatamente para o mar. A gente colocou... um dia a gente levou todo mundo num passeio, mostrando os pontos de mergulho, de pesquisa, e aí depois, junto com eles, pensando em soluções baseadas na natureza, né? Então, assim, poxa, eles vivem lá, tem todo um turismo, já que Búzios sofre, né? E a gente estava vendo a parte de impactos, com relação ao uso das praias, seja por banhistas, seja por uma questão da poluição também, né? Diretamente lá de esgoto, ou por causa dos navios. Então, trazendo esse cuidado, digamos, parte do consumo consciente, onde você seja quem você for, você vai fazer de forma cuidadosa. Eles começaram a pensar, poxa, mas a gente pode, de repente, fazer várias atividades turísticas, eles tiveram ideias incríveis nessa hora de misturar educadores, cientistas, comunicadores. E eu vou dar um exemplo aqui. Vamos fazer uma tabela periódica usando as espécies marinhas e diferentes línguas. Então, os jovens de Búzios, também, que a gente teve contato numa das campanhas, a gente buscou estimular essa questão de um turismo mais responsável, sustentável, trazendo esse conhecimento de maneira a agregar valor e eles poderem criar coisas novas de forma que, poxa, o turista vai lá e ele fala, Búzios é lindo, tem a história da Brigitte Bardot, vamos conhecer o resto das histórias, né? A história dos pescadores, conhecer a história da natureza, né? do patrimônio ambiental. E aí, nisso, não só o turista também tem cuidado, e o próprio morador mostra o cuidado que ele tem e o valor que tem para ele, né? Da manutenção. Então, eu acho que o mais importante, Márcio, a gente ainda continua fazendo pesquisa, os artigos, inclusive, das últimas pesquisas dos últimos 3 anos, vem agora, esse ano, com resultados bem concretos e até curiosos. Devo contar para vocês, vocês não acreditam. Porque é isso, ciência é uma coisa doida. A gente cria as hipóteses e a gente fica muito preocupado, mas até para já fazendo spoiler aqui, os corais, no caso de Búzios, eles se mostram um pouquinho mais resistentes do que de outras regiões, mesmo com esses impactos locais. E foi uma surpresa para a gente, porque quando a gente mergulha, a gente vê várias colônias mortas, né? São animais, e eles morrem parcialmente, mas nada como a ciência para realmente trazer isso de maneira mais concreta e a gente poder falar, não, mas eles estão resistindo. Então, será que comparado a outras regiões no Brasil, Búzios, por mais que tenha uma pressão grande vinda do turismo, essa não é a pior, tem outras piores. E aí a gente nisso precisa... Por isso que eu conto que o desafio do protocolo de avaliação ambiental, ele elucida muita coisa, porque não é só saber, está morrendo, está morrendo. É por que está morrendo. E tentar fazer com que, com isso, a gente tenha conhecimento e bagagem para a gente poder... espera aí, eu sou o gestor dessa unidade de conservação. Até porque, rapidão, não contei isso, porque lá tem o Parque dos Corais. Com essa história toda do conhecimento, teve um determinado momento, em 2009, que o secretário do Meio Ambiente decretou o Parque Municipal dos Corais e a APA Marinha de Búzios, exatamente como uma ferramenta de conservação, né? Então, precisa que a gente também faça bom uso desses dados de maneira que a gente tome as melhores medidas. Então, não, de repente, então, o mergulho não é tão grave. Grave são aí eles poderem ter essas medidas relativas e falar, espera aí, tem muito navio aqui. Esse navio está causando dano porque tem uma quantidade de sei lá, material de suspensão, né, por causa da sedimentação, ele turbulência, eventualmente ele tem a parte orgânica, né, o pessoal lá está fazendo xixi, cocô, está comendo, de onde está vendo isso, quanto tempo ele fica. Então, fazer com que cada atividade repense e o gestor consiga ter, inclusive, esses dados para dizer, a pesca, tem muito petrecho de pesca. Isso é uma coisa que eu não contei para vocês. Na parte do lixo marinho, a gente fez essa pesquisa, levantamento em 2000, e era uma época que não tinha tanto esse conhecimento do plástico, do problema, e naquela época a gente encontrou canudos, cigarro, guimba de cigarro. E isso representava que parte da sociedade, grande parte, fumava. E aí, quando a gente voltou a campo e estudou em 2016, 2017 de novo, a gente percebeu já canudo.
canudo na terra. Então, o aumento da população, né? E aí falar de Búzios, a gente teve quadruplicou de 1990 para 2010, 15, sei lá, sabe? Então, assim, tem uma pressão muito maior. Então, a gente poder ter esse panorama e o gestor poder... não tem dinheiro para resolver tudo e fazer tudo de uma vez só, e não é assim a realidade. Ele poder saber onde ele tem onde ele investe, ele consegue ter uma redução dessa pressão, é importante, né? Mas isso não impede da sociedade também ter a sua responsabilidade e junto ajudar nessa prevenção, né? Que eu acho que a gente tem que trabalhar com prevenção também. Falei para Perfeito. caramba, né? Espero Não, mas que foi bacana, vários detalhes. A gente está se encaminhando para o fim. Eu queria só abrir para a gente finalizar. A gente está aqui, quem chegou depois acabou não vendo, a Renata Seudin, que também é ex-aluna e vai estar com a gente aqui no dia 11 de maio. Ela tem uma pergunta. Renata, por favor, faça a sua pergunta. Eu tenho. Oi, Si, tudo bem? A gente é prima, pessoal. Eu sou prima do marido da Si. E a gente só veio descobrir que as duas tinham estudado no SEAT outro dia, né? Foi, é verdade. Si, é muito legal. Incrível, né? As coincidências. Coisas da vida. É muito legal a forma como você fala, dá para ver que você ama muito o que você faz, né? Tem muita empolgação. Duas perguntinhas rápidas sobre isso. Você sempre soube? Eu ouvi no começo você falando que você se identificava muito com os seus professores de biologia. E 2, é sempre assim? Ou tem momentos em que você fala, cara, eu não aguento mais, quero desistir? Né? Conta um pouquinho pra gente. Ótima pergunta. Não, eu não sabia desde pequena que eu ia fazer biologia marinha. Eu soube exatamente nessa construção, né, de amar a natureza e ter um carinho pelo mar. Acho que exatamente o mar, na história de Búzios, da minha vida, da minha família, foi se mostrando uma área, assim, uma parte importante da minha história. E aí foi a decisão, ela veio muito por essa construção dos professores serem maravilhosos. Eu acho que isso tem muito impacto, junto com essa questão familiar. Então, foi isso. Com relação se é difícil, gente, não é fácil. É difícil, mas é maravilhoso, porque eu até brinco, o Márcio me perguntou isso outro dia, eu falei, poxa, Márcio, assim, eu recomendo, eu tenho uma filha de 12 anos, então, quando eu falo para ela, Clara, eu acho que você tem que trabalhar no que você ama, isso para mim é a primeira coisa que a gente, como um ser, precisa amar o que faz, porque é muito ruim trabalhar no que não ama. Às vezes é uma necessidade e a gente tem que fazer. Então, a gente tem que encontrar amor de outras formas também. Mas é isso, eu acho que tem formas, é muito bom quando você identifica uma habilidade sua e você vai tentando, na sensibilidade, identificar como você pode materializar ela. A questão é que eu boto que isso, às vezes, pode ser até uma situação, porque quando você ama muito, tudo demais também é complicado, né? E você se dedica muito. Eu sou assim, e eu sou uma pessoa apaixonada, e eu preciso, não estou aqui, eu até vim para um lugar mais frio, porque eu brinco que eu tenho que desacelerar, porque hoje, cuidando do BRBio, e aí eu até falei quase nada, né? Nada do CBC, mas que é uma história mais recente da minha vida, do Centro Brasil no Clima, a gente vem para questões muito calorosas e que a gente precisa de tomada de decisão e de muita firmeza. E como são muitas frentes, a gente precisa de equilíbrio. E aí eu também busco esse equilíbrio. E aí um ponto crítico que eu vou falar aqui, que eu falo no BRB e falo no CBC, é que por mais que a gente ama o que a gente faça, a gente tem que fazer com muito comprometimento, com muita seriedade e com disciplina. E se a gente quer cuidar do mundo, a gente tem que começar cuidando da gente. E aí cuidar da gente significa a gente com a gente e a gente com a nossa equipe. E não adianta se estourar de trabalhar, porque no fim o resultado não vai ser positivo, porque o amor simplesmente ele não vai resolver a questão. E a gente precisa ser cuidadoso, né? Então, assim, eu acho que é o meio termo. E aí, nesse sentido, no CBC, minha maior contribuição hoje, desde que eu entrei, foi fim do ano passado, é na gestão, que é exatamente como, na experiência do BRB de quase, 8 anos de história, como trabalhar com academia, com governo, com a sociedade, de uma forma que a gente tenha essas relações mais harmônicas, sem a gente criar conflitos
internos e externos. Muito bom, Simone. Bom, estamos chegando aqui ao fim da nossa conversa de hoje, a segunda da série Carreiras. Queria agradecer a Simone pela presença. Muito obrigado por compartilhar conhecimento, pela generosidade. A gente aprendeu um pouquinho aí sobre a biologia, sobre os corais, sobre a sua trajetória, desde a saída do SEAT, que fez parte da sua vida. Agradecer a todo mundo que também está aqui com a gente e dizer que na próxima quinta-feira, dia 29 às 10, a gente vai conversar com a Caroline Losicer sobre carreira de propósito. Então, sobre a escolha de carreira, que eu acho que também é bastante importante para a gente trocar uma ideia. Simone, muito obrigado. Renata, muito obrigado por também prestigiar. Teca está aqui, levantando o dedinho. Eu posso dar uma palavrinha para a Simone? Eu quero dar um beijo na Simone. Eu queria falar que eu adoro a filha dela. Você na sala de aula, minha linda. Gente, você está com o mesmo sorriso, mesma voz. Eu estou muito, muito orgulhosa de você, sabe? Muito mesmo. Renata, aqui. Um beijo, Renata. Estou aqui com o olho cheio d'água. Eu queria agradecer também, gente. Eu quero agradecer ao Márcio, agradecer a todos vocês e dizer que é felizaça de ver também a Maria Tereza, que era muito amiga da Gabi, do Rodrigo, e é muito bom estar voltando assim. E espero o que vocês precisarem, na verdade, eu me coloco à disposição, a instituição, e acho que é isso, a gente precisa de uma boa comunicação, então agradeço aqui a oportunidade de estar mais perto de vocês. Um super beijo. Muito obrigado, até quinta que vem. Tchau, tchau. Muito obrigada, tchau.